Olá, alunos do nono ano da cidade de Silva Jardim. Aqui é o professor Igor, de História. Estamos juntos mais uma vez para uma aula que hoje será a continuação da Segunda Guerra Mundial. Nós falamos dos antecedentes da guerra. Agora vamos dar continuidade aqui, ó. Esse slide aqui é uma continuação da última aula para mostrar o seguinte: as coisas que aconteceram antes do conflito realmente começar e que serviram de base, de causa para esse que foi o maior conflito, a maior guerra da história da humanidade. Então vamos lá. Hitler, líder da Alemanha nazista, ele estava quebrando as regras internacionais da sua época. A Alemanha não podia, depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente, ela estava impedida de ter qualquer expansão territorial. Mas Hitler ignorou isso e em 1938 a Alemanha anexou a Áustria, com 90% de aprovação do povo austríaco, que também é base ali da cultura alemã, falam a mesma língua, o que comprovava a popularidade do nazismo também na Áustria. Lembrando que a Áustria também foi um país derrotado na Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que Hitler fez, ele anexou os Sudetos, regiões pertencentes à Tchecoslováquia, onde viviam 3 milhões de pessoas de origem alemã. Foi realizada uma conferência em Munique para resolver a questão com a participação da Alemanha, da Itália, da Inglaterra e da França. Curiosamente, a Tchecoslováquia não foi convocada. Franceses e ingleses concordaram com a anexação dos Sudetos ao território alemão, ou seja, preferiram não intervir. No ano seguinte, os alemães invadiram a Tchecoslováquia, desrespeitando o que foi combinado. Tá? Ou seja, além dos Sudetos, a Alemanha expandiu ainda mais o seu território. Ingleses e franceses não reagiam diante da ameaça nazista. Eles não queriam criar problemas com a Alemanha, protestavam apenas verbalmente, pois acreditavam que o socialismo soviético era o verdadeiro grande inimigo do capitalismo ocidental. Estavam enganados. Pacote de não agressão Hitler e Stalin. Em 27 de agosto de 1939, representantes do governo de Hitler e de Stalin assinaram um pacto de não agressão e decidiram ocupar e dividir a Polônia. Vamos ler aqui um trecho que eu destaquei que explica bem essa situação. Leiam comigo aqui, ó. Na realidade, não foi um acordo, foram dois. O primeiro, público, estabelecia que os dois países não atacariam um ao outro por 10 anos, nem apoiariam o terceiro país que o fizesse. O segundo, um protocolo secreto, demarcava zonas de influência no leste europeu, significando na prática a imediata divisão entre eles do território da Polônia. A aliança desnorteou comunistas no mundo inteiro. Essa aliança aqui, que era um tratado de não agressão, Hitler tinha como objetivo continuar a sua expansão territorial. E vai chegar até um momento que Hitler vai ferir esse tratado e vai invadir sim a União Soviética. Vamos agora à invasão da Polônia em 1939. Esse acontecimento é considerado o marco inicial da Segunda Guerra Mundial. De todas essas expansões promovidas por Hitler, essa foi emblemática, porque essa foi a gota d'água para o Ocidente, para a Inglaterra, para a França, foi a gota d'água. Vamos ler. Em 1º de setembro de 1939, os alemães invadem o norte da Polônia. Depois, os soviéticos ocuparam o leste. Aquele tratado de não agressão, né? Inglaterra e França reagiram declarando a guerra à Alemanha. Para os europeus, 3 de setembro foi o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial envolveu várias regiões, embora as principais batalhas tenham ocorrido na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Bem, mesmo assim, envolveu praticamente países de todas as regiões do mundo. Aqui nesse mapa nós temos as conquistas da Alemanha.
conquistas da Alemanha e outras do eixo em azul, na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. Deixa eu olhar aqui, ó. Tá vendo a seta do mouse? Tá vendo aqui? Pois é. Nós temos aqui a Alemanha. E aqui nós temos a expansão da Alemanha na fase inicial do conflito. A Alemanha dominou praticamente toda a Europa continental. Ó, claro, aqui temos a Itália, aliada da Alemanha. Temos aqui também o norte da África. Temos os países, temos os países escandinavos. E temos aqui a União Soviética desse lado. Ou seja, a Alemanha rapidamente, naquela tática de guerra concentrada, conseguiu expandir o seu território nos anos iniciais da guerra. Vamos entender o que é essa guerra concentrada ou guerra relâmpago, Blitzkrieg. A Blitz era uma estratégia de guerra alemã que combinava ao mesmo tempo a força aérea, a Luftwaffe, divisões de tanques blindados, os Panzers, e tropas de infantaria. Essa estratégia de guerra foi um sucesso. A Polônia resistiu 27 dias, a França caiu em apenas 20 dias, e entre 9 de abril e 14 de junho de 1940, a Alemanha invadiu e conquistou o território de 5 países: Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França, como vemos nesse mapa aqui. Então, a tática relâmpago era a seguinte: vamos concentrar toda a nossa força aérea e terrestre num único ponto, de tal forma que aquele ponto não tenha como resistir e possa rapidamente ceder espaço para a nossa invasão. Agora nós vamos falar um pouco da guerra no Extremo Oriente. Soldados chineses francamente armados em marcha. Por quê? Porque os chineses foram invadidos pelo Japão, que foi aliado da Alemanha nazista. A guerra no Oriente. Japão e Estados Unidos eram duas potências imperialistas que disputavam territórios em áreas de influência no Oriente, o que tornava o conflito algo iminente. Em 7 de dezembro de 41, o Japão atacava uma base militar americana de Pearl Harbor, o nome da base. Os Estados Unidos reagiu, declarando guerra ao Japão e entrando na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, Inglaterra e França. Enquanto isso, o Japão partiu para conquistar as colônias norte-americanas no Extremo Oriente, Hong Kong, Filipinas, Birmania e Singapura. O Japão, então, nessa época, era um país industrializado e expansionista. O Império Japonês queria também conquistar terras no Extremo Oriente, China e esses territórios aqui, tá? E a gana, a ambição do Japão foi tão grande que, inclusive, atacou uma base militar norte-americana. Aqui nós temos o encouraçado USS Arizona adernando em chamas após ser atingido por uma bomba japonesa durante o ataque de Pearl Harbor. Esse ataque foi um ataque surpresa que deixou os americanos perplexos e causou a entrada dos Estados Unidos no conflito. Agora vamos entender a guerra na União Soviética. Os alemães tinham verdadeiro ódio pelos comunistas e também tinham interesses no minério e no petróleo existentes no território soviético. Espera aí, falamos de um acordo de não agressão, lembra? Pois é, mas os alemães não conheciam limites para sua ambição expansionista. Eles invadiram a União Soviética também, ignorando aquele acordo feito no início da guerra. Vamos ler. Hitler traiu o pacto de não agressão e ordenou a invasão da União Soviética em 1941. Os soviéticos, por sua vez, adotaram a tática da terra arrasada. Recuavam, mas antes destruíam tudo que pudesse ser útil ao inimigo. Assim ganhavam tempo para reorganizar suas forças e contra-atacar. Alunos, muita atenção nesse ponto aqui, porque foi nesse momento que a Alemanha vai começar a ser derrotada. Até aqui os alemães pareciam imbatíveis, invencíveis, superpoderosos, mas aqui, através da tática da terra arrasada e da Batalha de Stalingrado, os alemães vão começar a se enfraquecer. Olha a batalha aqui de Stalingrado. A maior batalha da Segunda Guerra Mundial foi travada por nazistas e soviéticos na cidade de Stalingrado, na União Soviética, e durou de novembro de 42 a fevereiro de 43. Os soviéticos venceram a batalha, provando que os alemães não eram invencíveis. A Alemanha saiu dessa batalha mais fraca e tendo que reorganizar suas tropas.
ela expandiu tanto o seu território e agora estava sendo difícil para a Alemanha conseguir mantê-los sob o seu domínio, devido às diferentes áreas de ataque. A partir de 43, as tropas soviéticas começaram a marchar em direção a Berlim, abrindo a primeira frente de luta dos aliados, porque aí você tem já a União Soviética ao lado da Inglaterra e da França. A rigor, mais do que os outros aliados, foi a União Soviética a grande responsável pela derrota das forças nazistas. Que coisa interessante, porque Inglaterra e França viam na União Soviética o seu principal inimigo antes da guerra e ignoravam, davam de ombros, faziam vista grossa com a Alemanha. E agora você tem como o mundo dá voltas, a União Soviética ao lado dos aliados, a União Soviética, que antes era hostilizada, foi a principal responsável pela derrota dos alemães. Vamos ver também a ofensiva dos aliados. No Oriente, os Estados Unidos venceram o Japão na Batalha de Midway e assumiram a ofensiva da guerra. Parte das tropas anglo-americanas seguiu na contraofensiva na Ásia, enquanto a outra seguiu para o norte da África, onde venceu os nazistas e reassumiu o controle do Mediterrâneo. Partindo da África, as tropas abrem uma segunda frente na luta contra o Eixo e partem para libertar a Itália, onde os próprios fascistas forçam Mussolini a assinar um acordo de paz. Mussolini, porém, procura estabelecer um governo fascista no norte da Itália. Os italianos, com a ajuda dos aliados, libertam Roma do poderio nazifascista em 45. Mussolini acaba capturado e morto pela resistência popular italiana. Bem, na próxima aula, então, nós vamos continuar falando da conclusão da guerra, o dia D e a participação do Brasil. Muito obrigado a todos pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima aula. Tchau!